Boa tarde, amigos da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez, hoje, dia 20 de fevereiro, após o nosso encontro de carnaval. Espero que muitos de vocês tenham gostado, né? Comigo, com a Andréia, lá integrado ao Centro Leon Denis, né? No 37º encontro, que falamos do retorno à vida espiritual. Né? Tem lá um compacto no Leon Denis também, daquilo que foi o encontro nos 3 dias, durante esse feriado do Carnaval. Né? Estamos aqui de volta, então, no nosso estudo, na nossa Casa do Caminho, para fazermos o estudo do Livro dos Espíritos. Né? Meu nome é Ricardo Igreja, e a gente dá seguimento no nosso estudo, agora com o capítulo 9, né? A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos falar sobre a penetração dos espíritos no nosso pensamento e também a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, são as perguntas 456 até a pergunta 472 do nosso Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece inicial? Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos nesse estudo da tarde de sábado, pelo meio virtual ainda, nesse momento da pandemia, mas todos reunidos em pensamento, em vibração, nesse momento ainda difícil, ainda de cautela, para que tenhamos as melhores influências e inspirações aos nossos pensamentos e aos nossos corações. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Então, damos continuidade e vamos ver, então, nesses 2 tópicos do nosso capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é a parte segunda da vida espírita, que sabemos muito bem, a nossa codificação, ela trata, nesse momento aqui, de uma introdução ao próprio livro dos médiuns. Então, nós vamos ter muitas coisas pertinentes ao estudo da mediunidade, ao estudo da influência mesmo dos espíritos no nosso mundo material, como diz esse capítulo 9. Então, aqui, ele vai na 456 logo perguntar se os espíritos veem tudo que nós fazemos. Olha, será que é assim? Quando eu era pequeno, eu estava preocupado, né? Minha mãe dizia, olha, Deus está vendo. Né? Ou dizia, olha o anjo da guarda, né? E a gente hoje pensa que será que os espíritos estão vendo tudo que a gente está fazendo, todos aqueles pensamentos, todas aquelas pequenas ações. Meu Deus, que vergonha, né? A gente teria. Em alguns momentos a gente também está pensando assim, será que eles estão nos dirigindo em tudo que fazemos? É tudo culpa deles? Então a gente vê, né, que a 456 já diz que eles podem ver sim, nós estamos rodeados por uma multidão de espíritos, né? O que vai falar mais à frente também. Uma multidão de testemunhas, já na 457 também fala isso. Mas que tudo depende da nossa vibração e nossa afinidade. Quando a gente dá esse estudo, né, muitas vezes, né, a gente pensa, né, na questão do sexto sentido, por exemplo, na questão da própria intuição. O que é intuição? O que é o sexto sentido? Eu tenho até um dicionário aqui, vou ler para vocês. É o conhecimento imediato e claro, sem recorrer ao raciocínio, a intuição. Né? É o pressentimento. Né? Vem da visão, na teologia, beatífica, e na filosofia, um conhecimento claro, direto, imediato e espontâneo da verdade. Então, sexto sentido também, segundo o ocultismo, se acha em processo de desenvolvimento no homem. Me permitiria ver sem os olhos, ouvir sem os ouvidos, etc. E a intuição, a palavra intuição vem do latim intuitone. Intuitone, que é a imagem refletida no espelho. Então, é a minha imagem refletida no espelho. Aquilo que está no meu subconsciente, né? Resultado do processo mental realizado abaixo do nível de consciência. Então, nós já aí percebemos mais imediatamente as coisas, nós temos um feeling sobre as situações, não é verdade? Então, o que acontece? Diz a gente, então, que vamos pensar assim, quem nunca pensou numa coisa e mudou de uma hora para outra? Quem nunca teve assim uma opção e vou para outra opção? Né?
Quem nunca teve essa mudança de planos como um impulso? Então, isso aí, a gente diz a chamada intuição. E muitos hoje pesquisam a intuição. A neurociência, né? A ciência está sempre se debruçando agora sobre isso, que antes era sobrenatural, era do ramo aí das musas, das pitonisas e do sobrenatural. E hoje é objeto da psicologia e da ciência. Kardec, então, já se debruçava sobre isso no século XIX. E essas perguntas, mesmo com respostas que nos parecem muitas vezes óbvias, para nós agora espíritos, uma multidão de espíritos que estão aí, a gente tem que pensar e refletir para nós, para o nosso dia a dia, que é a questão da vibração e da afinidade. Aí quando vai lá na 457, na 458, ele vai dizer, eles vão nos dirigir, eles veem nossos mais secretos pensamentos, né? Ora, e o que pensam de nós, principalmente, né? A 458 vai dizer, olha só, os espíritos bons, eles não vão nos constranger. Eles vão, assim, muitos até não se assustam mais, né? Eles ficam envergonhados, né? Por muita coisa que a gente pensa ainda. Mas o Baltazar, o espírito Baltazar, diz para a gente que eles não se assustam mais com aquilo ainda de ruim que a gente pensa, né? Nossos pensamentos são até previsíveis. E os espíritos bons nos respeitam e não nos constrangem. Os espíritos, já que estão afinizados no mal, inferiorizados, ainda conforme a nossa escala espírita, na 102, por exemplo, diz, eles vão estar afinizados com isso, vão ver aquela pequena brecha, aquele odor, aquele cheiro do nosso pensamento, que o pensamento é matéria, aquela vibração, aquele neon, e vão ser atraídos por nós, vão nos tornar visíveis. Então temos que ter cuidado também com as nossas obsessões, com as nossas ideias fixas. Os espíritos brincalhões, de até na 458, vão rir dos pequenos aborrecimentos, vão zombar da nossa impaciência. Os sérios não, vão depurar nossos defeitos e vão tentar nos ajudar. Que é o que eu estava querendo dizer aqui em relação até a fala de Baltazar. Tem umas outras observações. Vamos destacar, né, que no livro dos médios a intuição está entre os gêneros de mediunidade. E isso se explica na relação entre os espíritos encarnados e desencarnados. O item 184 do livro dos médios vai falar muito bem disso. Olha, mas olha só, nós somos. Como é que vem esse processo? Olha, nós somos espíritos, nós pensamos. Se nós pensamos, nós agimos no mundo material de alguma forma, que pensamento é matéria, nós agimos sobre o outro, nós agimos sobre nós mesmos, né? Sobre a ambiência em que nós estamos envolvidos. Então somos espíritos, amamos, temos vontade própria, realizamos nossa vontade e pensamos. Então nós fazemos comunicações, ligações que a ciência ainda não se preocupa nesse plano espiritual, mas que nós sabemos que a própria psicologia, a neurociência já começa a estudar, como falamos já. Então, onde há homens, já mil ou mais espíritos, já milhares de espíritos. Há uma multidão, uma assembleia invisível. A pergunta 457 diz isso aí. E que vai ser de acordo com as nossas afinidades. Vão se acotovelar os espíritos com os homens, desde os tempos mais remotos, né? Conforme a lei de Deus. Aí na 459, então ele nos dirige, até por que a gente falou agora, não. A gente é que está dando a chamada para eles. Eles, sob certos aspectos, vão até, assim, do lado de fora, a gente vai ver que ele não está nos dirigindo, sim, mas não quer dizer que eles dirigem nossas ações, o nosso processo mental, vamos colocar assim, não dirige nosso processo mental. Isso é responsabilidade nossa. Né? Eles vão dirigir as nossas individualidades se a gente se afinizar com eles. O nosso processo mental não, mas as nossas individualidades sim, se a gente se afinizar com eles. É igual aquele amigo que a gente se afiniza, a gente vai atrás para fazer tudo que ele pensa, que ele quer que a gente faça. A gente está vendo ali, tem até a expressão antiga, né? Uma expressão que não se usa mais, mas a Maria vai com as outras, etc. Então, quer dizer, essa pergunta quer dizer que a gente, sob certos aspectos, tem uma influência deles maior do que nós imaginamos. Então, vamos dar uma pausa aqui para a gente já adentrar a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, retornamos, fazendo a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos. Vamos pensar assim. 460 diz para a gente: temos pensamentos que não são próprios, né? E outros que nos são sugeridos
Olha, sim, a vossa alma é o espírito que pensa, é o que a gente estava falando agora. O espírito é aquele que ama, que pensa, que sente, né? E esses pensamentos, que são nós, chegam aos espíritos ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e consequência, uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. Então a gente tem um primeiro impulso, às vezes o primeiro pensamento, e se afiniza com alguém que, um espírito que está com a gente, ou outros, que vão vir junto a esse pensamento, vão dizer, olha, é isso mesmo, vai nessa direção, ou não, não faça isso, isso não é bom para você, né? Ou isso não é o certo. Então vão ser duas ideias que muitas vezes vão se combater, como ele diz aqui. Então quem é que nunca teve assim a sensação de estar sendo espreitado, né? De que mesmo sozinho, né? Você parece ter alguém ali, né? E o que não se simpatiza logo de cara com alguém, né? Até pela questão vibratória. Então tudo isso é vibração, tudo isso é pensamento, tudo isso é influência dos espíritos sobre nós. A dona Ivone, né, até estudou isso no Devassando o Nó Invisível, um que eu estou lendo aqui, ó, diz que mostrava a ação delituosa dos espíritos revoltosos que incitavam um crime no Rio, de acordo com a atmosfera espiritual nossa. Então, aqueles espíritos estavam nessa vibração, mas a nossa atmosfera propiciava aquilo. Ela pergunta se não há defesa contra isso. E aí o benfeitor diz que eles são parte da nossa sociedade e que eles estão ali se reatando conosco e nós com eles em uma dívida do passado, muitas vezes. E eles estão mais livres, inclusive, para realizar aquele mal que eles desejam. Encarnados eles já eram vigiados, aí desencarnados eles já não ficam tanto. E a gente vai se afinizando com aquilo ali. Sem as prisões, né, deles, nós temos a prisão do nosso pensamento. Então devemos nos quitar com eles, né? E muitas vezes muitos desses companheiros que ainda estão no mal voltam para nós como alunos, voltam para nós como filhos, voltam para nós como evangelizandos, voltam para nós até como parentes, nossa própria família. E nós mesmos temos nossa responsabilidade para o mal com que eles fizeram, nós também podemos ter sido comparsas desse mal. Então, tudo é nossa responsabilidade nessa afinidade. Não ficamos, às vezes, sob essa influência até nós quitarmos nossas dívidas. Né? Somos espíritos impuros, ainda imperfeitos, e estamos trabalhando para nos melhorar. Né? Olha qual é o papel do pensamento nisso. Nós vamos fazer a afinidade, nós vamos fazer essa ligação. Então, né, temos que entender, né, o processo do pensamento. O Ernesto Bozano, também é um autor muito importante, ele tem um livro que fala do pensamento e vontade. Assim como Emmanuel, que também diz que o pensamento é a substância material, mensurável, né? Que aquilo ali pesa, que aquilo tem uma medida. Até mesmo no plano espiritual tem aparelhos que medem, né, essa questão do pensamento, o psicoscópio, né, no domínio da mediunidade, André Luiz fala desse aparelho. Né? Então, o resultado disso tudo é a ideação. Os espíritos fazem, assim como nós encarnados fazemos também, a ideação. É uma faculdade do espírito. Né? Nós temos o livre-arbítrio, e tudo isso conjugado com as ondas cerebrais que vão atingir encarnados e desencarnados numa só corrente. Né? E aí a gente vê na 460 falando assim, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Sim, vossa alma é o espírito que pensa. É um atributo do espírito, já falamos aqui. Não ignorais que vossos pensamentos chegam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Então já falamos dessa questão. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Então ele dá uma ideia aqui, já começa a dar mecanismos para a gente poder melhorar esse processo, né, de pensamento, de ligação com os espíritos. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, do primeiro impulso. Então, aquele primeiro pensamento é nosso. É o primeiro impulso. Será que eu devo fazer isso? E depois vem alguma coisa que vai reforçar ou não aquilo ali. Né? Aí não há para vós, diz, grande interesse em estabelecer essa distinção, até porque tiraria também nossa responsabilidade. Então, isso aí está tudo me sendo sugerido na minha responsabilidade. Não, não é isso não. E frequentemente é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente, então usa melhor do seu livre-arbítrio e se decide pelo bem. E o faz voluntariamente. Isso é meu, isso não é meu, né? Se toma um mau caminho, só terá mais responsabilidade. Até para a gente não usar de escusas, de muletas, né? E justificativas para dizer isso não foi meu não, foi me sugerido um amiguinho aí, obsessor, que me sugeriu.
E a gente colocar tudo na culpa do obsessor, como os nossos companheiros de outras religiões, é tudo a culpa do diabo, né, do capeta. Né? Os homens inteligentes, 462 de gênio, olham sempre suas ideias dentro de si mesmos, algumas vezes, aí a questão das ideias boas, agem vem de seu próprio espírito, a questão anímica, da vontade, né? Frequentemente eles são sugeridas também por outros espíritos, a gente vê até as grandes dimensões. Já falei, tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre a invenção do avião, foi induzida por uma equipe espiritual, comando de Leonardo da Vinci, para vários espíritos encarnados na Terra, Santos Dumont, os irmãos Wright, entre outros, que julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando não encontram si mesmo, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem, sem disso, suspeitarem. Então, se fosse também, diz o comentário de Kardec, útil a gente distinguir isso, teria se dado essa questão. Deus teria dado o meio, como nos dá de distinguir o dia da noite. Porém, quando uma coisa permanece vaga, é melhor assim seja. E por que será? Por que precisam ser invisíveis, né? Olha, porque tem um excelente vive num mundo de expiações de provas, cercado ainda pela influência de muitos espíritos que se afinizam com as nossas inferioridades. Imagina se a gente visse toda essa multidão de espíritos ao nosso redor, o temor, nossa dificuldade, né, da gente mesmo se comportar emocionalmente esperando a vida de encarnado. Né? Além do que, a gente precisa disso, dessa questão ficar invisível aos nossos olhos, para sermos mais responsáveis pelos nossos atos e escolhas. Né? Então, né, aí vem a 463 para a gente. Né? Dizem algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom, isto é exato. Então, quantas vezes a gente tem pensamentos de fazer o bem, né? Logo de cara, assim, né? Ele pode ser bom ou mal, mas às vezes a gente repega aquilo ali, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom aquele que escuta as boas inspirações. Então, às vezes, pela vida corrida, a gente deixa de seguir aquele conselho no bem, aquele pensamento bem. Nossos desejos e pensamentos nos levam a aceitar as influências ocultas, né? De espíritos inferiores ainda, né? Ainda com a afinidade que a gente faz na matéria, até a vida de matéria que a gente vive, a gente não está se desligando psiquicamente das coisas materiais, e até o que não auxilia muito também mais lá na frente, nosso próprio processo de desencarne, a nossa própria perturbação espiritual, que foi objeto do nosso encontro de carnaval esse ano. Né? Então, a gente vai ter também uma rede toda de proteção de mentores, de anjos guardiãos, anjos da guarda, espíritos simpáticos, espíritos familiares, até melhor dizendo, que a gente vai estudar mais à frente, que vão auxiliar nesse pensamento no bem, né? Que é o que a gente tem que começar a depurar, começar a praticar mais. Né? E como vai praticar mais à frente, ele também vai dar esse aconselhamento. Né? Então, vamos para 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Estudar é a coisa. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. 465. Com que objetivo de espíritos imperfeitos nos impulsionam para o mal? Para vos sofrer com eles. E depois ele diz também, assim, perguntar A e na B, a questão que o fazem por inveja. Olha, se eu estou numa ruim, ele também vai ficar. É aquela coisa que você vê até quando a gente está encarnado na matéria. Né? E também o sofrimento deles, né, resulta de estar em uma ordem inferior e afastado de Deus, como diz aí a sob pergunta. E na 466, né, vem uma bem interessante, porque Deus permite que os espíritos indecitem ao mal, e que é semelhante a 470, assim, de induzir ao mal também, colocam-se assim como uma prova para a nossa firmeza no bem, se recebe essa missão, se é uma missão que cumprem, se tem responsabilidade. Ora, não há, né, é, é, espíritos devotados ao mal. Deus não diz, olha, você vai fazer o mal. Não é isso. Os espíritos são imperfeitos por sua própria escolha, por sua própria experiência e determinação naquela situação. Né? Mas são ali, diz até a passagem evangélica, o escândalo há de acontecer, mas já é de quem trouxer o escândalo. Então são nossas afinidades que atraem esses espíritos, nós chamamos desses espíritos que estão vibrando no mal para essa questão ainda de nos deixarmos influenciarmos por eles. Então, eles são instrumentos destinados a experimentar nossa fé nesse momento também. E a constância dos homens no bem. Né? Aí precisamos passar pelo mal para chegar ao bem. A gente precisa para poder escolher e discernir. Mas não é necessariamente uma rota que eu tenha que fazer. Eu posso fazer um caminho mais reto. Né? Então, como estamos imersos no mundo de expiações e provas,
ainda estamos sob a influência maior de espíritos inferiores, mas nós é que podemos nos ligar a Dr. Herman, nos ligar a Noção de da Guarda, para não termos mais esse processo. O pensamento é criador, diz Leon Denis, inclusive, né? Estudando o pensamento. Então, os desejos, nossos pensamentos vão ser como aromas, os espíritos vão sentir o odor, o cheiro, o perfume, e vão ser atraídos para ele. Né? Então, e isso tudo vai ser retratado, né, na nossa posição espiritual, nas minhas conquistas através do tempo, não é da noite para o dia. É uma luta diária que eu vou ter de aperfeiçoamento, de melhora, de limpeza de pensamentos. Então eu vou ter que fazer prece, eu vou ter que meditar, eu vou ter que refletir sobre o que eu estou pensando no dia a dia, se eu reclamo muito, se eu critico muito, se eu gosto muito da fofoca, e que tipo de coisa que eu estou atraindo para mim. Né? Se eu estou muito revoltado, criticando sempre todas as coisas. Né? Então a gente tem que praticar o que lá mais na frente do nosso livro do Espírito a gente vai estudar o famoso BIP, né? Benevolência, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão das ofensas. O BIP, que é a caridade, que é dividida nessas três subespécies, né? De ações, a gente ser benevolente com o outro, ter indulgência com os defeitos do outro, perdoar de ofensa, ser melhor a cada dia e a gente vai disciplinando o nosso pensamento também. Quando desejas o mal, alguém vai vir te auxiliar no mal, ele diz ali na resposta. Se for hoje inclinado ao assassino, terás uma nuvem de espíritos também para essas inclinações. E outros que vão te tentar ao bem se você fizer essa atração. Então, uma balança que vai se reequilibrar e te deixar senhor dos teus jatos. Isso é o mais importante. Nós somos senhores dos nossos jatos. Né? Então, qual é a solução? Aí lá na 469, lá na frente, vai dizer através de que meio podemos neutralizar essa influência dos maus espíritos, fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que querem ter sobre vós. Desconfiai das sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos. Desconfiai principalmente daqueles que vos exaltam o orgulho. Então, essa palavrinha, novamente, é uma das grandes chagas da humanidade, pois vos pegam pelo vosso ponto fraco. Eis porque Jesus vos ensina a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então não há arrastamento irresistível. Já diz também aí, né, essas questões, a 468, a 467 também, e aí eles até recuam, como diz a 468, quando a gente não está afinizado com aquele mal. Não há arrastamento irresistível, depende de nós nos libertarmos desses impulsos, dessas dificuldades que nos chamam a atenção ainda nesse mundo em que vivemos de expiação de provas. Né? Um outro exemplo até da influência oculta, eu trago aqui no meu texto de estudo, de pesquisa, né? Chico Xavier conta uma história para a gente sobre um espírito que, muito rico, banqueiro, viveu sempre a vida de matéria. Então ele atraiu o quê? Né? Desencarna numa situação de angústia e tristeza, pois somente pensou na matéria. E se via o quê como espírito? Perambulando e tocando em coisas materiais que ele não podia fazer uso. E na sua visão viravam ouro. Olha só que desgaste, que dificuldade. Depois de muito triste e angustiado, ele se acalma e é amparado. Aí que ele começa a fazer uma outra vibração e afinidade. E começa a estudar e percebe que devia ter feito mais caridade, desejado mais o bem, pensado diferente. Chico então traz uma mensagem dele na qual ele lamenta não conseguir transmitir aos encarnados de sua relação, parentes, filhos, que vivem também aquela vida de matéria como ele viveu, essa necessidade de fazer o bem pela vibração dos mesmos. Ele vê que eles estão acompanhados, não espíritos tão bons, ele fica preocupado. Então é muito legal esse exemplo prático para a gente. Isso serve muito também à questão 470, né? A 469 e a 470 também são muito iguais e podemos fazer uma remissão a 464 em questões em relação ao aconselhamento do bem. O trabalho no bem ele vai atrair, né? Então a 470 vai dizer assim: os espíritos que procuram nos induzir o mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, recebem a missão de fazê-lo? Já vimos que não. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, quando faz é por sua própria vontade. E, por conseguinte, sofre as consequências disto. Né? É preciso que haja escândalo, mas há de quem trouxer. Deus pode permitir fazendo isto. Está dentro da lei, está dentro das escolhas dos espíritos. Para isso, nos faz experimentar
mas não lhe ordena que o faça, cabendo o voto repelir. Lei de ação e reação, não que seja o mal uma lei. Não, isso é uma escolha. O mal é a ausência do bem, é você não escolher fazer o bem. Então, quando experimentamos um sentimento de angústia, ansiedade indefinível, né, ou uma satisfação interior, sem causa conhecida, é unicamente uma disposição física, é quase sempre esse efeito das comunicações que estabelece, inconsciente com os espíritos, ou que estabelece com eles durante o sono. Estado de emancipação da alma, que já foi estudado a aula de atrás também, o nosso Cão Roberto que trouxe também o sono, os sonhos, o êxtase, a dupla vista, a gente lembra dessa consideração, que a gente vai fazer ali ligações também, encarnado em desdobramento, já ensaiando até a questão do desencarne, da morte do corpo físico. Né? E a 472, os espíritos que querem nos excitar ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias em que nos achamos ou podem criar essas circunstâncias? E já aproveite, você não vai, por exemplo, vai passar por um lugar que tem um tesouro, como ele coloca aqui, uma grande soma de dinheiro. Espíritos colocaram ali? Não. Eles não vão atuar dessa forma na matéria, colocar alguma coisa. Eles vão nos induzir a passar por aquele lugar para a gente ou se aproveitar daquilo de uma forma não boa, né, de se apoderar daquilo, ou de restituir aquele dinheiro à pessoa daquilo que aquilo estava precisando, tornando útil aquela situação, né, fazendo bem. Então acontece o mesmo com todas as outras tentações. É isso que ele diz para a gente na 472. Então, todo aquele, é importante a gente ficar com esse pensamento que é ligado à vício, a questões da matéria, as chamadas tralhas materiais, emocionais, que a gente estudou também no nosso encontro do Livro dos Espíritos, alguns centros de interesse por falado do apego, afeição diferente de apego. Vamos lembrar também que foi falado lá. Já fica muito difícil a gente se desvencilhar já em vida, já se desligar psiquicamente daquela situação, a gente já vai atraindo para nós essa multidão de espíritos que a gente não quer que esteja junto com a gente. Né? A gente quer Dr. Herman, a gente quer Menezes, Sheila, Baltazar, né? O nosso anjo da guarda que está sempre ali. E muitas vezes a gente faz essa quebra, né? A gente faz esse. Eles estão ali, mas a gente não está sintonizando por causa dessas questões que a gente está vivendo a vida de matéria de forma tão intensa que está se desligando, está se esquecendo de fazer uma prece, um culto do lar, da prática do bem, está se esquecendo daquele trabalho no bem, é para nós mesmos, antes de ser para o outro. Então a gente quer fazer a palestra, a gente quer fazer o atendimento fraterno, a gente quer, assim, de repente, falar, vamos tocar bem na fita, aparecer bem para o outro. Não, aquilo antes é para a gente também. A gente tem que fazer aquilo primeiro com amor, com sinceridade, com proveito de utilidade. Nunca para vaidade, orgulho, egoísmo, nada disso. Então, fazer o bem. E o Dr. Herman sempre diz para a gente vai lá com as nossas luzes e diz, trabalha, trabalha, meu filho, trabalhe sempre. E aí, trabalhando, a gente faz o que essa receita de bolo está dizendo para a gente aqui, principalmente na 469, fazendo o bem, a gente neutraliza, é a solução para essa questão da influência oculta dos espíritos no nosso pensamento e que estão nos dirigindo ou não. Nós, na verdade, nós temos a assistência dos bons espíritos, mas também temos afinidade com espíritos ainda que estão ali no mal. Então, a gente cabe a nós escolhermos o que é melhor para nós, porque não há arrastamento irresistível. Então, não vamos botar a culpa lá no pastor, no padre, na igreja, no médium, né? Que esse médio é fraco, essa casa é fraca, eu estou com imposto, como algumas, né, de considerações de companheiro de outras religiões, ou então estou com obsessão, estou com obsessor. Não, nós é que somos nossos próprios condutores do nosso destino. Nosso muito obrigado, a gente já termina aqui o nosso estudo na tarde de hoje. Queria agradecer a paciência e a boa vontade de todos. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos nós, assim como foi para mim também, e que possamos nos reencontrar em outros momentos e continuemos com o nosso estudo esse ano ainda dessa forma virtual, e vamos fazer uma prece até que possamos voltar ao presencial. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do estudo, do livro dos Espíritos, a qual há algum tempo nós viemos estudando, junto aos companheiros da Casa Espírita, da Casa do Caminho, mas também agora de forma virtual, quase que vamos completar um ano desse estudo dessa forma, ainda nesse momento difícil que nosso mundo atravessa, para que possamos ter paciência, resiliência
e resignação, que tudo passa. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, de Maria de Nazaré, possamos finalizar o estudo da tarde de hoje, para que possamos fazer ligações com nossos espíritos protetores, mentores, anjos guardiães, todos aqueles que se debruçam sobre nós, para que possamos fazer melhores escolhas e possamos cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para todos. Tchau.